Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Hoje eu vou te contar uma história diferente. Eu vou te falar sobre 13 tesouros perdidos, escondidos pelo mundo, que pode deixar muito rico quem encontrar seus esconderijos. A fonte da história está na descrição do vídeo com o link. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesando, os olhos ardendo de sono. Até que você não aguenta e fecha os seus olhos. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. História número 1: Baús de Ouro, do navegador Thomas Cavendish. Entre 1586 e 1588, o navegador britânico Thomas Cavendish rodou o mundo, passando por Peru e China. No caminho, saqueou o que pôde, inclusive as riquezas do galeão Santa Ana, que levava especiarias e peças de ouro das Filipinas a Acapulco, no México. As riquezas, que incluíam peças de ouro incas e astecas, teriam sido escondidas pelo próprio navegador. Onde pode estar? Em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, que abriga dezenas de embarcações que naufragaram ao longo dos últimos 4 séculos. Também esconde tesouros deixados por piratas. A praia do Saco do Sombrio, na borda oeste da Baía dos Castelhanos, era uma das preferidas. Tem acesso difícil por terra, é cercada por montanhas e tem saída para o Oceano Atlântico. Um dos tesouros mais famosos que estariam no local é o de Cavendish. Morador de Ilhabela, o engenheiro belga Paul Ferdinand Thierry começou a procurar o butim em 1939. Contou até com a ajuda da marinha
mas morreu em 1979 sem achar nada. Desde então, moradores e turistas buscam sem sucesso. Além do fundo do mar, os baús podem estar enterrados ou escondidos em cavernas. A costa brasileira abriga outros tesouros. O navio Santa Rosa, que sumiu em 1726 no Nordeste, levava ouro e prata avaliados em 400 milhões de dólares. O Rainha dos Anjos, que sumiu em 1722 na Baía de Guanabara, tinha cerca de 500 milhões de dólares em riquezas. Tesouro número 2: Ouro de Lima. Em 1820, os espanhóis fugiram de Lima, Peru, durante uma revolta civil. O vice-rei escapou com ouro, prata e joias, além de 113 estátuas religiosas de ouro, incluindo uma Virgem Maria em tamanho real, 273 espadas com joias encravadas e pelo menos 1000 diamantes. O capitão William Thompson, encarregado de levar a carga para a Espanha, matou os guardas reais e fugiu para a Costa Rica. Foi capturado pelos espanhóis, mas escapou de novo e desapareceu sem dar pistas sobre onde deixou as riquezas. O tesouro pode estar na Ilha de Coco, na Costa Rica, que até hoje recebe caçadores de relíquias do mundo todo. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o ator Errol Flynn organizaram, em vão, expedições para achar o tesouro. Vale 250 milhões de dólares. Tesouro número 3: Tesouros de Barba Negra. Edward Teach se especializou em saquear embarcações espanholas cheias de ouro dos Incas e dos Maias. Por ser o pirata mais eficiente da sua época, o tesouro acumulado por ele é lendário. A bordo do navio Queen Anne's Revenge, armado com 40 canhões, ele interceptou dezenas de embarcações que saíam do Caribe e do México, carregados de riquezas. Mas ninguém sabe onde ele escondia o ouro. Pode estar em alguma ilha na faixa de oceano entre o litoral do Caribe e a costa dos Estados Unidos. Parte pode estar no mar. Um dos navios tomados por Barba Negra foi afundado na Carolina do Norte, Estados Unidos, e outro nas Bahamas. Vale 250 milhões de dólares. Tesouro número 4: Bolada da Máfia.
7 milhões de dólares que o mafioso Arthur Flegenmer, especializado na distribuição de cerveja durante a lei seca nos Estados Unidos, escondeu antes de ser julgado por evasão de divisas. Em 1935, o mafioso e seu segurança, únicas pessoas que sabiam onde a grana estava escondida, foram baleados em um restaurante. Historiadores ainda tentam entender o que Arthur disse nas últimas horas de vida e se deixou outra pista sobre os dólares enterrados. Parece coisa de filme, mas, enquanto agonizava, o mafioso teria mencionado um bosque nos arredores de Nova York. Seus comandados e comparsas passaram 5 anos vasculhando o local, mas nada de achar o dinheiro. Vale 90 milhões de dólares. Número 5. Moedas viajantes. 6 barris com 5.000 moedas de 10 centavos de dólares. A carga partia de Denver para Phoenix, nos Estados Unidos, em 1907. Como na época era comum que os trens circulassem com as portas dos vagões abertas, não se sabe se os barris foram roubados ou se caíram. Pode estar em algum lugar no caminho de 1.500 quilômetros entre as duas cidades, mas a busca compensa. Hoje, as moedas são famosas por terem sido criadas pelo engenheiro Charles E. Barber e valem 600 dólares cada uma. Tesouro número 6. Ovo de Fabergé. 8 das 50 joias criadas pelo russo Peter Carl Fabergé entre 1855 e 1917. O primeiro da série foi um presente para a imperatriz Maria Fedorovna, esposa do czar Alexandre III. Feitos de pedras e metais preciosos, os ovos se abriam e abrigavam pequenos e valiosos presentes. O acabamento e o mecanismo de abertura faziam deles obras únicas. Com a Revolução Russa, os ovos passaram a ser considerados objetos decadentes e foram guardados. Em 1927, com as finanças do regime socialista indo mal, o líder Joseph Stalin precisou vender 40 unidades. As 10 que sobraram estão em museus russos. Das vendidas, 8 estão desaparecidas. Um dos ovos foi feito para os 15 anos da morte de Alexander III. Dentro ficava um busto do czar, feito de ouro. Pode estar em qualquer lugar do mundo, especialmente nas mãos de colecionadores da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio.
cada ovo vale 30 milhões de dólares. Tesouro número 7. Painéis sagrados. É o conjunto de quadros à adoração do Cordeiro Místico de Hubert Ivan e Jan van Eyck, criado no século XV e doado para a Catedral de São Bavo, na Bélgica. Em 1934, um ladrão sequestrou 2 dos 24 painéis que integram a obra. Como não obteve o valor pedido para o resgate, parou de enviar cartas negociando a devolução. Nos últimos 150 anos, outros pedaços da obra já foram roubados 6 vezes. Só os alemães os tomaram 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Não se faz a menor ideia de onde pode estar. A própria identidade do ladrão é controversa. O maior suspeito, um artista amador, morreu meses depois. Ele teria confessado o roubo no leito de morte, sem dizer onde escondeu as peças. As telas foram substituídas por réplicas elaboradas durante um trabalho de restauração, e a busca pelos originais continua. Vale 75 milhões de dólares. Tesouro número 8. Quarto âmbar. É um quarto instalado em um palácio nos arredores de São Petersburgo, Rússia, com paredes forradas por 6 toneladas de âmbar e decoradas com ouro e pedras preciosas. Os nazistas encontraram o quarto durante um cerco à cidade e levaram as placas de cada parede para um castelo na Alemanha. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os russos se aproximavam, o quarto inteiro desapareceu. Pode estar destruído por bombardeios ou enterrado nos arredores do Mar Báltico. A região, ainda hoje, é revirada por caçadores dos tesouros pilhados pelos alemães. Vale 250 milhões de dólares. Tesouro número 9. Pôster misterioso. É um cartaz para a versão norte-americana do filme Metrópolis, dirigido pelo alemão Fritz Lang. Depois que o filme virou um clássico, surgiram descrições do cartaz veiculado nos Estados Unidos. Quem diz que viu, garante que é parecido com a versão alemã. A versão que rodou nos Estados Unidos foi encurtada, deixando o filme incompreensível. Com isso, a película não emplacou e logo saiu de cartaz, sem ninguém se importar em guardar os cartazes. Pode estar nas mãos de colecionadores fanáticos por cinema e vale 1 milhão de dólares.
Tesouro número 10. Filme Perdido de Hitchcock. É o primeiro filme de Alfred Hitchcock, The White Shadow, rodado em 1923. A obra foi distribuída mundialmente, mas fez pouco sucesso. Na época, era comum haver incêndios em estúdios por causa dos rolos inflamáveis ou os produtores descartarem o material ao fim de uma turnê. Em 2011, uma cópia parcial com a primeira metade do filme foi encontrada na Nova Zelândia, graças a um antigo projetista que não descartava os filmes que apreciava. Pode estar na Nova Zelândia, na Austrália ou em alguma cidade europeia em que o filme tenha sido exibido. Vale 35 milhões de dólares. Tesouro número 11. O Homem de Pequim. Descoberto na China entre 1927 e 1933, nos arredores de Pequim, o conjunto de ossadas aponta para um hominídeo que teria vivido entre 400.000 e 800.000 anos atrás. É um grande achado arqueológico que pode ajudar a entender o surgimento da linguagem humana. Em setembro de 1941, a China despachou os ossos para os Estados Unidos, onde estariam mais seguros durante a Segunda Guerra Mundial. O pacote, porém, nunca chegou ao destino. O mais provável é que tenham ido parar em algum vilarejo e sido moídos e leiloados como pó mágico de ossos de dragão. Vale 500 mil dólares. Tesouro número 12. Archaeopteryx. O fóssil que evidencia que as aves descendem dos dinossauros. Em 1956, só existiam 2 exemplares. Em 1974, o dono do fóssil mais completo, Edward Optisch, recusou a vendê-lo por 10 mil dólares e retirou a peça do museu onde estava, o Maxberg, na Alemanha. Ninguém nunca mais a viu. Optisch morreu em 1991 e não deixou nenhuma pista do paradeiro do Archaeopteryx. Vale 250 mil dólares. Tesouro número 13. Tesouro de Bagdá. Milhares de peças do acervo do Museu de Bagdá, no Iraque, cobrindo 3.500 anos de história. Em 2003, o museu ficou abandonado pela aproximação das tropas dos Estados Unidos, que invadiram o país. Cerca de 15 mil peças foram roubadas, cilindros com papiros, cabeças de esculturas, amuletos de ouro,
armas assírias, dentre outros. Pode estar na casa dos iraquianos como decoração, mas uma campanha de esclarecimento levou muitas famílias a devolver as obras que pegaram. O que continua desaparecido deve estar no mercado negro de obras de valor histórico, em especial na Jordânia, na Arábia Saudita, na Síria e no Kuwait. Vale 90 milhões de dólares. Agora, alguns tesouros já encontrados que animam os caçadores a continuar suas buscas. Em 1804, durante uma guerra naval, o navio espanhol Nuestra Senhora de las Mercedes afundou na ilha portuguesa de Faro. Desde então, o navio passou a ser procurado porque levava uma carga de moedas de ouro e prata que valem 650 milhões de dólares. Em 2007, a empresa norte-americana Odyssey Explorer, especializada em caçar tesouros, localizou as riquezas. Perdida no museu. Desde que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1947, arqueólogos buscam mais papiros com textos creditados aos essênios e que têm cerca de 3.500 anos. Recentemente, o egiptólogo britânico John Taylor identificou um desses papiros por acaso durante uma visita ao Museu Queensland, na Austrália. Na seca. No século XVII, os suecos invadiram a Polônia e promoveram uma série de saques. 10 toneladas de joias, estátuas e peças de ouro e cerâmica estavam em um navio que afundou no rio Vístula. As riquezas foram reencontradas em setembro de 2012, graças à maior seca no rio nos últimos 350 anos. Na seca 2, uma estátua de 7 metros de altura que retrata o faraó Amenhotep III foi encontrada no rio Nilo em 1889. Faltavam pedaços que foram completados com gesso. O original é de granito. A busca por essa parte da obra, que incluía o peito, a coroa e a perna direita, continuou até janeiro de 2011, quando arqueólogos a resgataram do leito do rio egípcio. Este é o fim da história. Agora você permite que, enquanto você dorme profundamente,
este sono te cure, que ele haja em seu corpo com sabedoria, e você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis, tranquilos, bonitos, e eles te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor. Há muita paz, muita luz e proteção. Bons sonhos.